Capítulo 8. Humanologia. Comportamento humano. Se tem algo importante para prosperar, é entender sobre o comportamento do ser humano. Isso faz toda a diferença no seu jogo. Contudo, antes que a gente siga em frente, você sabe o que é a humanologia? É a ciência que estuda o ser humano. É o ato ou efeito do homem, do humano, de fazer todas as coisas ficarem naturais, humanas e de sair da robótica. Neste capítulo você vai aprender como não ser mais humano para se conectar com as outras pessoas. O primeiro passo é se conhecer o seu perfil e conhecer as suas habilidades são essenciais, pois só assim você irá entender o outro. Nas páginas seguintes, descubra quais são os 3 cérebros, a importância da adaptação do ser humano, o que é algoritmo humano, a diferença entre coletivo e individual, além de perfis e crenças. Então siga em frente, leia as páginas com atenção e coloque todas as tarefas em prática. 3 cérebros. Antes de entendermos o que são os 3 cérebros, é importante entender a fundo o que é humanologia. Esse conceito é o ato ou efeito do humano de fazer todas as coisas ficarem naturais. É o que é o contrário do humano, é o robô, o robótico. Estamos falando disso porque a tendência do ser humano é se robotizar, porque o cérebro gasta energia e, para economizá-la, as pessoas acabam ficando robóticas. Agora que você já entendeu o que é essa ciência, vamos explicar quais são os 3 cérebros. O primeiro cérebro é aquele que conhecemos, que fica guardado abaixo do crânio e tem como foco não morrer. O cérebro humano 2 é o coração, que tem memória própria. E o terceiro cérebro é o instinto, que tem mais cortisol, hormônio que gera o estresse e o medo. Quando você entende o comportamento do ser humano, você vê que as pessoas fazem besteira por conta do medo, outras fazem por conta da emoção e ainda aquelas que não fazem as coisas por causa do racional. Então, cada um age com base em um cérebro. Por que estamos explicando isso? Porque a mente é muito poderosa e quando você entende o comportamento das pessoas, o jogo fica mais claro. Portanto, seja um cientista do comportamento humano. Uma prova do que isso é importante é que as grandes empresas de redes sociais sabem tudo sobre o comportamento humano. Você precisa aprender a ler esse comportamento, tanto para ajudar a si mesmo, como também para ajudar a potencializar a vida de outras pessoas. Coloque em prática. Estude algo sobre o comportamento da pessoa, reflita sobre os 3 cérebros e faça anotações em tópicos sobre as suas observações. Hora da prática. Comece o processo de adaptação. Trace novos tópicos para começar a se adaptar. Faça pesquisa. Coloque em prática tudo o que você já aprendeu até aqui. Saia da zona de conforto. A importância da adaptação. Coloque uma coisa na sua cabeça. Não há como vender sem entender o comportamento humano. E quando você começa a entender sobre o comportamento, precisa entender sobre adaptação. Por exemplo, se você perder as mãos, você aprende a tocar piano com os pés. E por que você não aprende a tocar com os pés desde o início? Porque o seu corpo não quer despender energia para algo que ele não precisa no momento. O fato é que o corpo perde a capacidade em um ponto e canaliza para o outro. Nós nos adaptamos a todo tipo de coisa que quisermos. A humanologia é totalmente adaptável e aponta sempre para o natural. E acredite, não é difícil fazer essa adaptação. Se você se adaptar a coisas ruins, por que não vai se adaptar a coisas boas? A explicação está no fato que, para conquistar coisas boas, você não gasta energia. Você gasta energia. Quando você cria um hábito, como acordar cedo, você se adapta e ele vira seu. Para seguir o processo de adaptação, é só incluir a nova ação na sua realidade e ela vai se tornar um hábito.
Se você quer prosperar, você vai precisar se adaptar a algo novo. A maioria das pessoas não quer se adaptar, e sim deseja que as coisas sejam do jeito dela. Existe o mundo real e o mundo ideal. As pessoas querem viver no mundo ideal. Adaptação é quando o ideal sai para o mundo real. Quando você sai do seu mundo imaginário e vai para o mundo real, você se adapta e deixa o idealismo de lado. Quando você vai para a prática, automaticamente conecta-se com a realidade. Algoritmo humano. O algoritmo é a tomada de decisão já formada. Assim como as redes sociais têm o algoritmo delas, os humanos têm o algoritmo deles. E nós nos submetimos a vários tipos de algoritmo. Uma coisa é o que Deus diz, outra o que foi configurado pelos seus pais, outra pela sociedade, etc. O segredo está em focar nos algoritmos originais, porque quando a pessoa não focar nisso, pega para si os algoritmos mentirosos. Por exemplo, um algoritmo mentiroso é o do consumo, o do trabalho sem parar, o do medo, enfim, são vários algoritmos falsos para mantê-lo alienado. O algoritmo humano é o natural e, se você não prospera, tem algo de errado acontecendo. São esses algoritmos que determinam os seus resultados. Se eles estiverem mal configurados na sua cabeça, você não terá sucesso. Quando entendemos os algoritmos, apertamos o play e eles respondem. Não entendo o que é algoritmo, por exemplo. Não entendeu o que é algoritmo? Por exemplo, acontece algo e aí você vem a tomada de decisão. Você pode escolher ir para um lado ou para o outro. Vai chover, você pode abrir o guarda-chuva ou correr para se esconder em algum lugar. Tem um algoritmo aí que vai determinar a sua escolha. Portanto, regule os seus algoritmos, quebre o vitimismo. Coloque na sua cabeça que eles são pensamento determinista e que, quando são acionados, você sabe qual decisão vai tomar. Responda a pergunta abaixo. Quais são os algoritmos que lhes impedem de ter bons resultados? Faça uma lista e trace novas estratégias para eliminar os algoritmos falsificados. Coletividade e individual. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe coletividade sem individual. E tem um problema, o coletivo sempre é burro, porque não tem ninguém pensando. É uma gama de energia sem direção. Toda vez que o coletivo quer resolver algo, não resolve. Mas você deve estar se perguntando, e a família ou a equipe de uma empresa não são coletivos? Sim, mas eles só prosperam se o indivíduo prosperar. Vale lembrar que não estamos falando de individualismo, e sim de individualidade. Você é um ser único, individual. Toda vez que tentar se coletivizar, vai perder a sua essência. Entenda a sua individualidade para se amar e prosperar. Tenha empatia e altruísmo com as pessoas. Na vida, você precisa ser um especialista em gente e precisa ter os códigos das pessoas. Esse código está dentro de você. Para entender sobre pessoas, você precisa se entender primeiro. A grande chave aqui é ser um humano melhor, o mais natural possível. Tenha paciência. Quando você é humano e tem um algoritmo certo, consegue conviver com os outros. Lembre-se que a individualidade é uma das maiores fórmulas da humanologia da Terra. Coloque em prática. Comece a entender de fato o individualismo. Coloque em prática o que aprendeu aqui. Trate as pessoas de maneira individual. Cada um tem a sua personalidade. Seja um humano de verdade. Perfis e crenças. O mais engraçado na humanologia é que queremos aprender sobre os outros. Mas quando aprendemos sobre nós mesmos, conseguimos saber sobre qualquer pessoa. Existem vários testes para mostrar o perfil das pessoas, mas saiba que um perfil de alguém não define quem ela é. Contudo, mostra como ela está naquele momento. Você pode descobrir o seu perfil comportamental em teste que chama DISC. Ele o ajuda a entender como está, como pode avançar e o que pode fazer. Isso é um temperamento, e isso vai mudando com o tempo. E a mesma coisa com os testes vocacionais. Você pode desenvolver habilidades ao longo da vida. Aquilo não diz sobre você, mas sim sobre como está agindo no momento.
Quanto mais você entende do seu perfil, entende os perfis dos outros pessoas também. O segredo é saber que as pessoas têm perfis e uma dica para prosperar é aprender o seu perfil. E quando chegar em uma conversa ou em uma palestra, entenda o perfil daquela pessoa que vai ouvir. Só assim você irá conseguir ser ouvido. Quem tem sabedoria e conhecimento tem poder. E quem tem poder é o maior, pois sabe observar. Pare de ser um robô. Se você ficar repetindo o passado, você virou um robô. A instabilidade é um certificado de garantia de robôs. Seja humano, pense, estude humanologia, analise as pessoas, cuide do seu corpo, da vida e haja com paixão para prosperar. Hora de ação. Pare de ser um robô, humanize a sua vida, coloque em prática tudo o que aprendeu até aqui e tenha a plena convicção de que está se tornando um verdadeiro humano. Te vejo no próximo capítulo 9. Transborde para o mundo. Transborde para o mundo.